E aí galerinha, tudo bem? Aqui é a tia Jéssica, vindo aqui com vocês fazer aí o vídeo que eu prometi, que quase que não saiu. Finalmente eu consegui gravar aqui do meu computador. E aí a gente vai trabalhar juntos nessas soluções, tá bom? Eu fiz essas soluções em sala e aqui em casa eu tô bem alto, mas eu escuto todos os sons da rua, então se vocês escutarem, sinto muito, tá bom? Mas é isso aí. Então vamos nós, galera. Como eu tava falando antes do ônibus passar, eu tinha feito já essas soluções da revisão em sala, fiz na segunda-feira, que nós tivemos aula, que estava previsto no hotel, mas acabou tendo. Mas aí teve alguns alunos que faltaram e que solicitaram o vídeo de qualquer forma, né? Então eu tô aqui fazendo. E aí a proposta é fazer toda a revisão aqui para vocês assistirem, né? Neste momento. Então eu tô aqui com a primeira questão, tá bom? A primeira questão fala que em uma determinada época, e aí eu vou utilizar uma coisa que vocês deveriam utilizar bastante na prova, que é o grifar coisas importantes, tá bom? Então eu vou grifar aqui para eu não perder os dados da questão. Então em uma determinada época, 168 milhões, só que aqui esses milhões estão em US, então quer dizer que dólares, tá bom? Equivale a cerca de 870 milhões, e aqui está sendo com RS de reais. Então ele está me falando que 168 milhões de dólares equivalem a 870 milhões de reais. A gente tem muitas essas conversões de moeda em vários cantos da nossa realidade, falando de economia, falando de viagem, turismo, então sempre está tendo essas conversões de dinheiro, principalmente porque o dólar é a nossa moeda universal, né, que se aceita em todo mundo. E aí ele fala, sendo assim, é possível afirmar que a cotação do dólar em reais, então é importante eu entender que ele quer saber o valor do dólar em reais, foi aproximadamente quanto? Esse aproximadamente também grife, tá? Ele é importante. E eu vou explicar mais no final da questão. Então aqui ele tá falando de dólar, certo? Dólar. E ele tá falando também de real. Dinheiro americano, dinheiro brasileiro. A primeira relação que ele me apresenta, comparando essas duas moedas, é os primeiros valores. Eu tenho 168 milhões de dólares e aí eu posso escrever esses 168 com todos os seus dígitos para ficar mais fácil de eu calcular, de eu entender o que eu estou manipulando. Então, se são 168 milhões, eu tenho 168, que são 168 milhões, né? Se é milhões, esse 168 está na casa dos milhões, né? Eu tenho a casa dos milhares também, que é quando eu tenho 10 mil, 100 mil, 20 mil. Então, eu ainda vou ter esta próxima aqui. E também tem um outro próximo que seria dos 100, 200, 300, né? A unidade de dezena e centena inicial. Então, tenho mais 3 destinos aqui. E aí, esse número está bem representado, 168 milhões, tá bom? Se eu colocasse faltando algum zero, seria um outro valor e não esse. E aí, esses 168 milhões de dólares equivalem a 870 milhões de reais. Então, eu vou escrever esse número também em sua extensão, né? Todos os seus dígitos, da mesma forma. Então, 870, certo? E como também é milhões, eu sei que eu vou ter mais 6 zeros, porque aqui eu tenho unidade, dezena, centena inicial, unidade, dezena, centena de milhar, e unidade, dezena, centena de milhão. E aí, se eu continuasse, seria de bilhão, trilhão, por aí vai, né? Então, cuidado quando você for montar esse número. A pegadinha da questão tá nessa montagem dos números, tá bom? Então, eu vou tirar esses rabiscos, que foi só mesmo para ilustrar. Porque o que eu quero é chegar no que a questão tá me pedindo. Ela quer saber qual vai ser o valor do dólar em real. Então, eu quero saber quanto vale $1, certo? Mas esse $1 vai valer quanto em real? É o que a questão quer saber, eu não sei dizer ainda. Tudo aquilo que eu não sei eu chamo de X. E aí a gente acabou montando, né, uma regrinha de 3, eu multiplico em cruz, olha que lindo meu pincel.
E aí eu vou conseguir, se eu descobrir esse X, eu descubro qual é o valor da cotação do dólar em real. Então, o meu X multiplica 168 milhões e o meu 1 multiplica 870 milhões, certo? Tá ok. Quantidade de zeros, ok. 1 vezes 1 cara continua sendo cara, então essa multiplicação de 1 vai continuar a mesma coisa. E x vezes 1 cara é o cara x, né? Então vai ficar 168 milhões. São 6 zeros. 1, 2, 3, 1, 2, 3, certo? X. Para você não se confundir, você pode colocar os pontinhos, tá bom? Para não esquecer. Igual 870 milhões. E aí esse cara que tá multiplicando x vai para o outro lado dividindo, né? Então eu vou ter x igual o que já estava no segundo membro da igualdade, que é 870 milhões, sobre o cara novo que vai chegar, que é 168 milhões. E aí a brincadeira interessante começa porque eu vou poder fazer os cortes desses zeros, tá? Então, corto o último com o último, 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 até se acabar. Não tenho mais um zero para cortar com esse zero do 870, mas as coisas ficaram muito mais fáceis, porque eu tenho 870 sobre 168. E aí você escolhe se você faz já essa divisão, se não, você, só afastar aqui um pouquinho, você continua de onde tá bom? Você continua simplificando, perdão. E aí a minha simplificação, eu vou aqui simplificar, pegar o rosa. Como os dois números são pares, eu vou dividir ambos por 2, porque aí eu consigo ter uma divisão mais na frente, mais sossegada, mais tranquila, né? E aí 870 dividido por 2 dá 435, se você quiser depois faz as contas. E 168 dividido para 2 dá 84. Ora, 435 não é mais par, então não posso mais dividir por 2, por mais que 84 se divida. Mas se você perceber, a soma dos dígitos 4 mais 3 mais 5 dá 12. E 8 mais 4 dá 12 também. O que é que isso quer dizer? 12 divide para 3. Então, se a soma dos algarismos desses dois números dividem para 3, o número divide para 3. Então, eu tenho certeza que o 435 divide para 3. Vou usar o rosa, né, para ficar bonitinho, a simplificação de rosa. Esse número divide para 3 e o de baixo também. Então, eu posso continuar simplificando, só que agora não mais por 2 e sim por 3, certo? Então, deixa eu apagar aqui esse rabisco, vocês voltam um vídeo para entender melhor, ou anotar se quiserem. Então, eu vou dividir 435 por 3, eu não sei de cabeça, divido. O 3 cabe uma vez, sobra 1. Aqui ele cabe 4 vezes, que é o 12, sobra 1 e por 15 é 5. Então, fica 145. E embaixo eu também não sei, eu divido da mesma forma, por 3. Então, é 84 dividido por 3. Aqui vai caber 2 vezes, que vai dar 6, sobra 24. 8, né? Que junta no 24 certinho. Então, é 28. Pronto, o 145 não soma mais múltiplo de 3, nem o 28 também não. Então, chegou a hora final, que é fazer essa divisão de 145 por 28, tá? Não tem mais para onde fugir. Mas, concorde comigo que ficou mais fácil, né? Eu dividi 145 para 28 do que 870 para 168. Ficou mais fácil da gente pensar. Então, quantas vezes o meu 28 cabe no 145? Não tem como eu reduzir. O 28 não cabe no 1, não cabe no 14, então vai ter que ser o número inteiro, 145, tá bom? Então, a gente vê, sei lá, 5 vezes, será que bate? 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 2, 10, mais 4, 14. Olha só, a tia foi bem certeira, viu? Mas eu não estava lembrando não, foi o chute. Deu certo. Pode ser que na sua prova não dê certo de cara, o resultado tenha dado muito abaixo ou muito acima. Então, você vai ou aumentando esse palpite ou diminuindo, tá bom? A tia acertou na mosca, mas
foi pura sorte. Então, o 28 ele cabe no máximo 5 vezes no 28, que dá 140. Sobra 5. O 28, obviamente, não vai caber no 5. Opa. O 28, obviamente, não vai caber no 5, então vou ter que adicionar um 0 e uma vírgula. E agora sim ele cabe, só que ele só vai caber uma vez dentro dos 50, né? Se for 2 vezes, ultrapassa. Sobrando aí 22. Mas o 28 não cabe no 22, então eu boto um 0. Como já tinha vírgula, não precisa adicionar de novo. E aí, desculpa, o 28 vai caber quantas vezes no 220? Então, veja. O 28 coube 5 vezes. Deixa eu só afastar aqui um pouquinho a tela. Pronto. O 28 coube 5 vezes no 140, né? Mas eu quero chegar agora no 220. Então, eu quero quase que dobrar o número que eu tinha chegado antes, né? Então, vamos multiplicar por 8 e ver o que acontece. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 2, 16, mais 6, 22. Passou, né? Tinha quase que acerta de novo, mas passou 4 unidades. Então, não é interessante por 8, mas vai ser por 7. Porque se passou, é o próximo anterior. 7 vezes 8, 56, vai 5. Se eu errar alguma conta, pessoal, levem em consideração que são quase meia-noite. Eu estou um pouquinho com sono, mas vai dar certo. 7 vezes 8, 56, mas eu acho que eu não tô ficando doida, é isso mesmo. E aí, 7 vezes 2, 14, como mais o 5 do 56, 19. Então, 196. Isso coube quantas vezes? Lembram? Coube 7, né? E aí, a gente vai parar por aqui. Eu nem vou ver esse resto, porque não me interessa. A gente tem que voltar lá para o cerne da questão que ele me falou, que ele quer um valor aproximadamente do que seria essa cotação. Estamos falando desde o início da questão em dinheiro. Dinheiro em dólar, dinheiro em real. No nosso mundo, na nossa existência, o dinheiro ele ainda é contado com centavos, né? E esses centavos eles são contados com um limite de dígitos. Eu não chego para uma vendedora e digo assim, me dá aí, ou chegava, né? Me dá aí 2,50, 2,500 de pão. Eu não falo que eu quero 2,500 de pão, eu falo que eu quero 2,50. E eu tô falando esse exemplo para você entender que quando a gente fala de dinheiro, e esse dinheiro ele não é formado só por números inteiros, é também os números quebradinhos, que são as moedas. Essas moedas são representadas com até 2 dígitos. Então, por que é interessante pensar nisso na nossa questão? Porque a questão quer um valor aproximado. De fato, essa divisão que nós estamos fazendo, que vai gerar a nossa resposta, ela não é uma divisão exata. Ela é uma divisão inexata, né? Ela vai ter casas decimais. Mas onde que eu vou parar? Aparentemente não vai ser tão cedo, né? Só que como ele quer um valor aproximado, eu posso parar aqui na segunda casa e devo, porque eu estou falando de dinheiro. Moedas só tem 2 dígitos. 50 centavos, 75 centavos, 99 centavos. Passou de 99, que seria o 100, já vira o R$1, né? Então, entendam que centavos, ele é de 0 centavos a 99, certo? Então, não tem um 121 centavos, isso não existe. É só nesse intervalo. Então, se é até 2 dígitos, o meu número decimal aqui do meu resultado, ele também tem que ter só 2 dígitos. E se eu sei que eu iria continuar a minha divisão, né? Ela não parou aqui. Eu ia conseguir mais números depois desse 17. Então, eu posso aproximar esse valor para próximo valor de moeda. Porque eu tenho mais que 17 centavos, mas não chega a ser quem? O 18, que é o próximo. Mas como ele quer aproximadamente, eu posso aproximar para o próximo, que vai vir, que é 5,17 vai ser aproximadamente 5,18. Porque esse 17, ele tem umas coisinhas aqui depois de 17. Se eu continuasse a divisão, entende? Então, ao final, o valor desse dólar, o meu X, desculpa,
Fica na mãozinha. O meu X, ele tá igual a aproximadamente, ao tiozinho falando de aproximadamente 5,18. Então, esse seria o item que vocês marcariam para essa questão, ok? Espero que eu tenha sido clara. Qualquer coisa, volta o vídeo, escuta com um pouco mais calmo. E aí eu vou passar agora para a próxima questão.